Meu nome é Andressa e eu vou falar para vocês agora sobre a otoscopia. A otoscopia, gente, é um exame importantíssimo. O médico generalista, ele precisa saber, é um exame que a gente observa que é bem negligenciado em relação aos médicos. Os médicos não sabem realizar a otoscopia de uma maneira correta e muitas vezes eles alegam, eu não tenho otoscópio, não tenho isso, não tenho aquilo. O otoscópio, ele é um instrumento que é obrigatório. Então, é a mesma coisa que eu falar, eu não vou fazer uma ausculta cardíaca porque eu não tenho um esteto, né? Então, o otoscópio, ele faz parte, sim, dos equipamentos e o médico, ele precisa ter, ou o hospital, o pronto atendimento, o posto, a unidade de saúde, o consultório, enfim, onde ele está trabalhando, precisa ter um otoscópio. E ele precisa ter uma luz boa. Não adianta eu ter o melhor otoscópio e esse otoscópio está com a pilha fraca, porque eu não vou conseguir identificar as estruturas. Então, o conduto auditivo é um conduto estreito, ele precisa ser bem iluminado para a gente conseguir observar as estruturas. Então, a gente começa com a inspeção mesmo do pavilhão. Então, a gente olha o pavilhão auditivo, se tem algum sinal de inflamação, alguma alteração, alguma malformação, algum edema nessa parte anterior do conduto. A gente faz a palpação dos linfonodos periauriculares, linfonodos cervicais, para ver se tem alguma alteração. E daí a gente parte para a otoscopia propriamente dita. Então, a gente usa o otoscópio com uma boa pilha, uma boa iluminação. Eu preciso ter vários otocones ou espéculos auriculares de tamanhos variados e a gente sempre vai tentar usar o maior possível. Então, um erro muito grande, né? Um erro que a gente observa com frequência é usar um espéculo de um calibre muito pequeno. Então, eu preciso ter uma visão ampla e, principalmente, eu preciso que esse espéculo ele praticamente encaixe dentro do conduto. Se eu tenho um espéculo muito fino, com um lúmen muito estreito, um diâmetro muito estreito, eu não vou conseguir visualizar as estruturas. Quanto mais amplo tiver a minha visão, melhor. Então, sempre o espéculo de maior diâmetro possível. Dentro do kit ali, tentar pegar sempre o maior. Se você chegar e não conseguir acoplar ele no conduto, ver que ele está grande, você troca por um menor. Mas sempre usar essa estrutura, né? Usar essa ordem do exame. E a gente vai começar, primeiro, observando sobre visão direta o meato acústico externo, que é a entrada do conduto. O pavilhão ele tem que ser retificado para trás e para cima, introduzir o otoscópio sob visão direta e depois a gente olha através do otoscópio. E aí eu vou examinar o conduto auditivo e vou examinar a membrana timpânica. A membrana timpânica, ela permite me dizer, né, como é que está essa orelha média. Então, se ela está translúcida, se ela está acinzentada, com a presença do triângulo luminoso, eu consigo ver a impressão do cabo do martelo, eu sei que essa orelha média está boa. Se ela está congesta, provavelmente eu tenho um processo ali inflamatório infeccioso nessa orelha média. Então, a gente faz todo o exame da orelha externa e eu consigo, através do aspecto da membrana, ter uma ideia de como é que está essa orelha média, tá? Então, lembrar que a gente divide em quadrantes. Então, eu tenho o quadrante antero-superior, antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. E aí, a gente tem nessa imagem as principais estruturas que a gente consegue ver através da membrana timpânica. É a posição correta, tá nessa imagem. Então, a gente precisa examinar, né, apoiando a mão no rosto do paciente, lembrando que a gente vai examinar um lado direito com a mão direita, o lado esquerdo do paciente com a mão esquerda, trocando o otoscópio de mão, sempre o cabo na posição na região frontal, porque se esse paciente virar, eu consigo virar a mão junto e esse paciente não vai ter nenhuma lesão do conduto, por exemplo, tá? Então, aqui tem uma outra imagem que mostra, se vocês observarem nessa imagem, encontre o erro, né? Olha como é que esse otocone está estreito em relação ao conduto. Não é o ideal. Então, o ideal é que a gente tenha aquele otocone que encaixa direitinho ali no conduto. Lembrar sempre disso, que em geral a gente não tem dificuldade quando a gente, né, usa esse otocone, tá? Lembrar de observar, toda a membrana ela tem esse aspecto acinzentado. Vocês vão encontrar nos livros de anatomia essa outra posição de segurar o otoscópio sendo permitida. Não tem problema. Eu sempre recomendo a posição onde a gente apoia a mão no rosto para diminuir o risco de lesão,
tá? Então, quando a gente segura dessa forma, né, como tá aí na imagem, a gente precisa ter um cuidado maior, porque se o paciente mexer, eu posso lesar esse canal. Então, aqui tem uma visão esquemática e uma visão de uma membrana timpânica saudável, onde eu vejo as principais estruturas, que é o cabo do martelo e o triângulo luminoso. Aqui é uma imagem onde eu perco essa estrutura. Então, vocês veem que o triângulo luminoso, mais ou menos ali, não vejo mais o cabo do martelo, uma hiperemia, uma área de flutuação. Nessa imagem, a gente vê uma rolha de cera, então é um conduto completamente obliterado, eu não consigo examinar o tímpano, eu vou ter que fazer uma remoção desse cerume para conseguir examinar as estruturas. Aqui eu tenho a famosa otite média crônica, que a gente aborda em outra aula, onde eu tenho a perfuração da membrana timpânica, aí a gente consegue ver inclusive parte da orelha média, onde tem essa perfuração. A otite serosa foi abordado na aula de hipoacusias, eu vejo essas bolhas, secreção, ou eu posso simplesmente ver uma membrana mais opaca, tá? Chama atenção também para doenças. Então, eu preciso primeiro saber qual é o aspecto fisiológico de uma membrana timpânica para eu conseguir identificar as alterações. Eu posso não necessariamente saber exatamente qual alteração é aquela, mas eu vi e eu sei que aquela membrana não está num aspecto usual, então a gente consegue fazer uma analogia com o que a gente achou na anamnese ou nos exames complementares e chegar a um diagnóstico. Era isso que eu tinha para trazer. Obrigada.